Fala, meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? E o tema do Insights Espirituais de hoje é: por que, afinal de contas, a gente tem medo de espírito? Vamos falar a respeito. Vamos lá então, gente. O vídeo de hoje acho que é mais uma reflexão pra gente tentar fazer aqui em conjunto, né, do que qualquer outra coisa. Porque olha só, eu também, até porque desde pequeno eu tive várias experiências, vou chamar de sobrenaturais, eu tinha sim muito medo de espírito. Isso mudou com o tempo pra mim, principalmente depois que eu me aprofundei um pouco mais nos estudos, né, relacionados aqui, né, tanto o Livro dos Espíritos quanto qualquer outro tema relacionado aqui que eu comecei a me aprofundar, e obviamente a minha reflexão sobre o tema, né? E eu acho que o que me ajudou bastante aqui na reflexão é duas coisas muito simples. Primeira, o que é um espírito, né? Eu acreditando que a minha vida continua depois da morte do meu corpo físico, eu, claro, acredito sim que eu sou um espírito. Então, se eu vejo algum espírito por aí, nada mais do que é uma pessoa igual a mim, só que sem o corpo carnal igual eu ainda tenho, né? Então, primeiro ponto, é simplesmente uma outra pessoa, assim como eu, como você que está vendo esse vídeo, como qualquer outro. Com a diferença de que, de novo, claro, ela não está com o corpo carnal mais. Segundo ponto, uma vez que ela não está com o corpo carnal, ela não pode me fazer nada, porque um espírito não pode me ferir fisicamente. Inclusive, esse foi o tema do meu último vídeo aí, no canal. Então, se ele é uma pessoa igual a mim e não pode me ferir, peraí, por que eu tenho medo dele? Essa foi uma reflexão, duas perguntas bobas, né? Mas que eu comecei a fazer pra mim mesmo e que eu vi que não fazia sentido. Ai, mas ele vai aparecer pra mim e vai fazer... Não, legal. Eu vivo dando susto na minha namorada, inclusive, vivo dando susto em um monte de gente, mas nem por isso eu faço nada com elas, pelo contrário. Ou melhor dizendo, eu aqui, no mundo físico encarnado, eu poderia, não só dar susto, eu poderia fazer mal pra alguém, assim como outra pessoa poderia me fazer mal. Se alguém entrar por aquela porta ali atrás, uma pessoa aqui encarnada, com má intenções, essa sim eu tenho que ter medo, porque ela pode me fazer um mal. Agora, se atravessar aquela mesma porta ali, um espírito agora vir flutuando na minha frente, Alan, eu quero falar com você. Eu vou falar, vamos trocar uma ideia, velho, o que você quer? Porque no final das contas, ele de fato não pode me fazer absolutamente nada. Claro que, de novo, reforço o que eu vivo dizendo, é muito mais fácil falar do que, né, acontecer, do que de fato você executar na prática o que está sendo pregado aqui. Eu já tive N experiências onde eu consegui comprovar, digamos assim, ou entender que realmente o meu medo, se não zerou, tá próximo disso ali, né? Hoje eu já tenho realmente, para não falar que não tenho medo nenhum, eu tô com medo 1%, vai, que a gente sempre tem algum medo aí. Mas já melhorei, claro, muito com relação ao que foi. E eu acho que é um ponto para você que tá aí desse lado também refletir. Porque, veja, a questão do medo atrapalha a gente. Atrapalha tanto a nossa evolução espiritual, como o caminho natural, que é o medo da própria morte, né? A partir do momento que eu tenho medo de espírito, muitas vezes a pessoa tem medo de se tornar um espírito. Ou seja, a pessoa já sabe que ela, no final das contas, é um espírito, só que ela tem tanto medo, tá tão traumatizada pela questão de espírito, que ela mesma tem medo da morte, não pela dor, enfim, por tudo mais, mas porque, meu Deus, ela vai morrer e ela vai ficar no meio de um monte de espírito. Ou seja, a pessoa não consegue parar para refletir que, na verdade, estar no meio de um monte de espírito é a mesma coisa que a gente aqui no mundo encarnado tá no meio de um monte de pessoas, né? A gente não tem por que ter medo. É claro que o medo tá muito ligado, no final das contas, né, a questões culturais, a questões religiosas, a gente queira ou não, é criado para ter medo, tudo é o demônio, tudo é coisa do inimigo, fantasma é isso, fantasma é aquilo. A questão do cinema, que também, claro, né, deixa todo mundo com muito medo, mas no final das contas, o que falta pra gente é estudar sobre o tema, é entender. O que eu recomendo, gente, no final das contas, assim, ó, em cima dessa reflexão, mesma coisa que eu já recomendei em outros vídeos.
Estudem sobre o tema, não tenham medo de estudar e de, meu Deus, eu vou estudar e vai aparecer um espírito para mim. Não, não é assim que funciona. E mais ainda, se aparecer, é mais um ponto para você refletir sobre os pontos que eu comentei aqui agora. Claro, né, com as suas verdades, com a sua realidade. E em cima do estudo que você também, que eu comentei agora, né, que vai te dar todo o embasamento, você começar aos poucos a superar esse medo. Que eu garanto que vai te ajudar muito na tua evolução espiritual. Não só na espiritual, porque no final das contas está tudo interligado, né? Espiritual, a moral e a intelectual. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de dar uma curtidinha no vídeo se vocês tiverem gostado, porque isso realmente ajuda bastante aqui o canal. E logo logo teremos outros vídeos, quem sabe, ainda muito mais interessantes. Valeu, gente. Abraço, até a próxima. Goodbye.